Olá, olá, boa noite a todos, boa noite, Wellerson, boa noite, Vera. Bom, bem-vindos todos na nossa segunda palestra comemorativa dos 4 anos de aniversário das duas casas espíritas aqui de Las Vegas, nos Estados Unidos. E é com muita alegria que nós temos um convidado que já é da casa, né, Wellerson? É um convidado, mas já é da casa. Fazendo uma palestra hoje aqui para gente, essa live, decorrendo sobre Eurípides Barçanufo. Nós estamos muito felizes. São 4 anos aqui de jornada, de trabalho, e vão ser muito mais, se Deus quiser. O Ellerson já conhecido aqui, acho que por todos, pelo seu trabalho no Fraternidade Sem Fronteiras, pelos livros escritos, palestrante nacional, internacional, agora via online. Agora o internacional é online, mas estamos aqui. E a Allan Kardec Spirit Society of Las Vegas e a Las Vegas Christian Spirit Center tem a alegria de te ter mais uma vez conosco e todos aqui presentes, e eu não vou me estender muito. Então, eu gostaria de convidar a todos neste momento a acalmar nossos corações para que nós possamos já entrar no clima. E eu vou fazer aqui a nossa prece para dar início a essa noite de comemorações. Então, vamos todos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado, querido, Jesus Cristo, a espiritualidade amiga e ao nosso Pai que tudo permite. Nessa noite de alegria que estamos aqui entre amigos, verdadeiros amigos do coração e da alma, para compartilhar com muita alegria essa comemoração com o nosso amigo Ellerson e com todos que estão aqui. Agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo pelos 4 anos das duas casas espíritas de Las Vegas, irmãs gêmeas, que trabalham juntos para divulgar os ensinamentos do Mestre, o Evangelho. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês aqui assistindo e daqueles também que não puderam neste momento participar. Que essa luzinha que emana do coração de cada um seja expandido para os lugares mais remotos e que possamos ser este pontinho de luz em volta para todos aqueles que necessitam e que a palavra de amor, de caridade e os ensinamentos cheguem ao coração de todos. Que Jesus abençoe essa noite e a todos aqui presentes. Vamos dar início à nossa palestra, que assim seja. É com você, meu amigo. Obrigado, Suelen. Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham pelos canais que reproduzem esse nosso encontro virtual, especialmente a Rede Amigo Espírita. Sejam todos bem-vindos. Para o nosso coração, uma alegria podermos participar das comemorações dos 4 anos dessas duas instituições. Nós tivemos o prazer de visitar pessoalmente em Las Vegas, as comemorações desse aniversário, essa festa espiritual, envolvendo os corações de todos os participantes, bem como o coração de todos aqueles que, irmanados nessa noite, estamos vibrando numa só sintonia de paz, de harmonia, para juntos viajarmos e aprendermos um pouco mais sobre este servidor, este trabalhador, espírito missionário que veio à Terra para nos ensinar tanto, Eurípides Barçanufo. Nós vamos fazer uma parte expositiva e logo após nós vamos abrir um espaço para perguntas sobre a temática. Caso você, internauta que esteja nos assistindo, queira trazer algum questionamento, no chat ao vivo, pode digitar a sua pergunta e ao final nós vamos responder. Gostaríamos de convidar a todos para que pudéssemos fazer uma viagem no tempo. Exatamente no ano
172 da nossa era cristã, quando Roma dominava o mundo. E nas Gálias Lugdunenses, especialmente numa região chamada Lugdunum, lugar preferido pelos generais aposentados, pelos nobres, lugar muito agradável, onde os cristãos também plantaram o evangelho por meio de um pequeno orfanato, dirigido pelo irmão Corvino, que tratava e cuidava de 40 crianças. Eis que essa região ficaria marcada por meio de acontecimentos que puderam ser registrados pelo benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Ave Cristo. Neste tempo, um homem muito poderoso, que vinha de Roma beneficiar-se do clima ameno ali da região de Lugdunum, um homem chamado Tassiano, ele está sob o carinho do pai que ele não conhecia, que ele pensava estar morto. E em plena recuperação, Tassiano, saindo de uma enfermidade que quase o levou à morte, recebeu a visita do grupo de crianças do lar de órfãos. Irmão Corvino, o próprio pai de Tassiano, ele pediu para que pudesse levar aquelas crianças, para poder encantá-lo com cânticos, com poemas, e ele prontamente aceitou. Nos jardins da grande casa palaciana, ele realizou espécie de uma confraternização, onde as crianças pudessem se apresentar. E as crianças cantaram, falaram poemas, foram momentos muito cordiais, de muita alegria, quando ao final, um pequenino de 5 anos de idade foi destacado pelo irmão Corvino para fazer uma comovedora prece. E quando Silvano começa a fazer a oração, ele pede a Jesus para que pudesse proteger Tassiano, aquele patrício romano. E quando o menino se referiu a Jesus, Tassiano, fanático, cruel, encheu-se de cólera e mandou chamar então os seus escravos para que pudessem trazer aquele pátio, aquele jardim, os cães. E para surpresa de todos os convidados, todos aqueles que estavam ali presentes, Tassiano manda atirar os cães nas crianças órfãs, com menos de 10 anos de idade. E os cães estraçalham diante dos olhos aparvalhados, especialmente aquela criancinha, Silvano, que havia feito a oração. Ele é atacado por um dos cães e agora, caído ao chão ensanguentado, o menino chorava enquanto o irmão Corvino, assustadiço, tomou nos seus braços o pequenino para consolá-lo. E Silvano, com os olhos arregalados, as lágrimas nos olhos, ele dizia: papai, eu sinto frio. Seu intestino estava aberto, baixo o ventre, expondo as vísceras, o sangue jorrando. E naquele instante, irmão Corvino, com compaixão, com amor no seu coração, ele passa as mãos nos cabelos da criança e diz: lembra Jesus, meu filho. Lembra dele nesta hora. Tu te lembras de Jesus? Lembro-me, papai. Então entrega-te a ele. E a criancinha, ela morre nos braços de irmão Corvino. Tassiano, então, manda tirar aquele homem no calabouço
e, envolvido pelo ódio, ele começa a empreender uma cruel perseguição aos cristãos. E nessa perseguição, Tassiano descobre que entre os seus escravos havia um que era cristão, chamado Rufus. E é claro que Tassiano queria dar o exemplo para todos os outros. Ele não poderia perdoar um dos seus escravos ter abraçado aquela seita, ter seguido aquele homem que fora crucificado. E então Tassiano decide fazer um espetáculo para todos verem o que ele era capaz de realizar. E Rufus, o seu escravo, ele é atado a 2 cavalos, amarrado a 2 cavalos, tanto as pernas quanto os braços, que deveriam correr em posição diferente, para que ele pudesse ser despedaçado. E ali diante da multidão, eis que gritavam: abjure a Jesus, negue a Jesus. E Rufus, ele dizia em alta voz, para que todos pudessem escutar: Jesus é a única razão de eu viver, é o meu mestre. E para a morte ser ainda mais cruel do escravo, Tassiano mandou pegar a sua mulher e os filhos de Rufus para entregá-los ao mercador de escravos, para que eles pudessem vendê-los. Então, Rufus, naquele momento, talvez o que mais lhe doía não era a execução em si, mas era a sua mulher e os seus filhos serem vendidos como escravos. E o benfeitor espiritual Emmanuel, nesse momento da história, ele chega ao seu clímax como historiador romancista, porque ele diz que naquele momento, o comprador de escravos, ele se aproxima de Rufus, dá-lhe uma bofetada na face, porque Rufus está com os pés e as mãos amarrados aos cavalos, seguros por mãos muito fortes. E o comprador de escravos, ele aproxima do ouvido de Rufus e lhe diz essa frase: morre em paz, porque eu também sou cristão. A sua mulher e os seus filhos estão a salvos comigo. E naquele momento, então, Rufus entrega-se totalmente, porque a maior preocupação era a sua família. E os animais disparam em sentido contrário, as pernas e os braços são arrancados, as gargalhadas podem ser escutadas, e Rufus, ele chega ao mundo espiritual, aprendendo no eito da dor e do sofrimento o amor. Mais tarde, Chico Xavier vai contar a Divaldo Franco, e isso não está no livro Ave Cristo, que alguns cristãos, logo após esse acontecimento, vieram recolher os pedaços do corpo de Rufus para poder sepultá-lo. E enquanto sepultavam o seu corpo, eles cantavam glórias a Jesus, pedindo para que o Mestre pudesse amparar em seus braços aquele seu seguidor que retornava à pátria espiritual. Depois desses acontecimentos, por volta de 19 séculos depois, eis que no dia 1º de maio de 1880, regressa ao mundo corporal o escravo Rufus. E agora, na pequenina Sacramento, no interior de Minas Gerais, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, mais conhecido como Somugico, e Jerônima Pereira de Almeida,
mais conhecida como Dona Meca, nascia Eurípides Barçanufo. Ele chegaria naquela família trazendo encantamento, alegria, muita felicidade. Teve uma infância muito modesta. Seus pais não dispunham de muitos recursos financeiros. Para nós termos uma ideia, Somogico era um simples empregado de uma casa comercial. Mas Eurípides, desde pequeno, ele vai manifestar uma inteligência bem destacada das outras crianças. Na escola, ele sempre se destacou no aprendizado, nos exercícios, nas provas. Isso chamava bastante atenção dos professores. E eles, a família, tinha muita dificuldade, principalmente em adquirir os livros que Eurípides precisava ler. Aliás, o menino, desde pequeno, adorava ler os livros. E ele passou a executar alguns pequenos serviços para que pudesse render algum dinheiro para ele comprar os livros para ler. E esse esforço de Eurípides chamou tanta atenção dos seus professores que eles começaram a incumbir Eurípides a dar aulas particulares para os seus colegas que estavam em dificuldade. Então, uma criança começou a trabalhar e começou a lecionar, a ajudar os seus companheiros de classe que tinham dificuldades, que era uma forma dele ter um retorno financeiro. À medida que o tempo foi passando e chegou a adolescência, a época de poder decidir aquilo que queria fazer, os estudos que iria tomar, escolher uma universidade, uma faculdade para poder ingressar, Eurípides já sonhava em ser médico, especialmente porque ele via Dona Meca, a sua mãezinha, tendo muitas crises nervosas. Então, seu desejo era fazer medicina tanto para ajudar a sua mãezinha, quanto também para ajudar os mais necessitados. Sempre lhe chamou atenção a dificuldade das pessoas mais pobres buscarem os recursos médicos, o auxílio nos hospitais, a compra dos medicamentos. Então, o intuito de Eurípides era realmente estudar, formar-se médico, para poder alcançar esses dois objetivos: tratar a sua mãe e também aqueles que não tinham condições de pagar. E o pai, com muitas dificuldades financeiras, na época que realmente estava dele continuar os estudos, levou Eurípides para o estado da Guanabara, hoje o Rio de Janeiro. Naquela época, o único estado, a única cidade que possuía uma faculdade de medicina era o Rio de Janeiro, que era chamado Estado da Guanabara. Somente as famílias muito ricas que enviavam seus filhos, porque realmente era um dispêndio muito grande financeiro para custear a morada de um jovem naquela cidade, tanto para o pagamento de um local onde dormir, tanto para alimentação, quanto propriamente da faculdade, os livros, o material. Mas o seu pai, ele queria que o seu filho alcançasse os seus sonhos, os seus objetivos. E Eurípides foi. Mas à medida que o tempo foi passando, que ele foi estudando, ele teve uma imensa saudade da sua genitora. Ele tinha uma profunda ligação com Dona Meca. Ela realmente estava muito adoentada. E ele não suporta ficar longe dela, ele quer ajudá-la de todas as formas.
Então ele decide retornar para Sacramento sem dar cumprimento aos estudos à faculdade. Então ele renunciou ao curso de medicina, mas ele não deixou de lutar, porque Eurípides ele retorna para Sacramento, mas ele se torna um autodidata. Ele começa a estudar, ele começa a ler os livros de medicina, ele quer entender os processos das enfermidades, das doenças, ele quer auxiliar as pessoas de todas as maneiras. Naturalmente, que quando ele nasceu, Dona Max Mujico, além dessa educação formal dada pelos livros na escola, também ofereceram a Eurípides a educação moral e religiosa. Naquela época predominava a crença católica. Na cidade de Sacramento viviam em torno de 2.000 habitantes. Era uma cidade muito pequenina, onde Eurípides era muito conhecido, a família dele era muito conhecida, e ele participava ativamente das atividades da igreja. Então, com seu regresso para a cidade de Sacramento, por volta do ano de 1900, ele fundou a Irmandade São Vicente de Paulo, da qual ele se tornou secretário. Então, era uma congregação que visava o auxílio. São Vicente de Paulo, quando viveu aqui na Terra, foi um grande trabalhador dentro do seio católico, cujo lema era ajudar aos mais necessitados. Então, Eurípides tomou, né, como seu patrono, como realmente o santo de sua devoção, queria ali, junto dele, poder fazer as suas orações, os seus pedidos para o auxílio daqueles da sua cidade. Como ele também se importava muito com a questão educacional, em 1902 ele fundou o Liceu Sacramentano. Queria destacar-se pelo método de ensino, sempre dentro da filosofia de auxiliar os mais necessitados. Todo este trabalho que ele realizava era em prol dos mais pobres. E o tempo vai passando, Eurípides vai enfronhando nos seus estudos, no seu trabalho à frente da igreja, no Liceu Sacramentano, quando no ano de 1903 ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita. Nessa época, a doutrina espírita já havia chegado às terras de Sacramento. Um tio de Eurípides Barçanufo, chamado Mariano da Cunha, ele tinha o hábito de fazer algumas reuniões na fazenda Santa Maria, que fica a 14 quilômetros da cidade de Sacramento. E ali na fazenda Santa Maria, Mariano da Cunha, ele realizava estudos, realizava reuniões mediúnicas. Naquela época era muito comum as reuniões mediúnicas serem realizadas ao público, as pessoas podiam participar e antever as comunicações que eram feitas pelos médiuns. E Eurípides Barçanufo foi convidado a participar de uma dessas reuniões. Ele foi com um dos seus amigos e quando esteve presente ali naquela reunião, ele ficou assim totalmente envolvido pelas vibrações harmoniosas. Porque o primeiro contato de Eurípides com a doutrina no ano de 1903 não foi exatamente na reunião mediúnica. Primeiro, seu tio lhe deu de presente um livro de Leon Denis, que é um dos clássicos do nosso movimento espírita, o livro Depois da Morte. E à medida que ele lia aquele livro, que gostava muito de ler, foi se encantando
Então, quando mais ou menos um ano depois, em 1904, ele foi convidado numa sexta-feira da Paixão a participar de uma dessas sessões, de uma dessas reuniões, seu amigo José Martins Borges, quem lhe convidou, ele ali na reunião ficou fascinado ao ver pessoas analfabetas, os homens e as mulheres que trabalhavam na lavoura, que não sabiam ler, não sabiam escrever, dando comunicações de Santo Agostinho, São Luís de França e de Vicente de Paulo. Quando Eurípides Barçanufo escutou Vicente de Paulo falando por intermédio de um médium, as lágrimas vieram aos seus olhos. E isso lhe chamava bastante atenção, porque como ele era bastante culto, ele havia lido muitos livros, tinha um conhecimento muito desenvolvido, ele percebia, por meio da fala, do vocabulário, que seria impossível aquelas pessoas que viviam no campo se comunicarem tão bem daquela forma. Então havia alguma coisa realmente por detrás, um fenômeno. E nessa noite, o espírito Vicente de Paulo, que sempre Eurípides orava por ele nas suas atividades na Igreja Católica, dirigiu-lhe a palavra, dizendo-lhe: meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A tua própria família ficará revoltada. Mas não se importe. Proclame a verdade, porque a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente. Então, era um convite direto, era um chamamento que Vicente de Paulo fazia ao seu tutelado. E foi a partir desse ano de 1904 que Eurípides tornou-se espírita. Abraçou a proposta, entendeu o convite e trabalhou afanosamente. Trabalhou tanto que era chamado o apóstolo do Triângulo Mineiro. Vicente de Paulo tornou-se então o seu tutelador, o seu benfeitor espiritual. E foi o próprio benfeitor que afastou Eurípides do cargo de secretário da Irmandade Católica. Agora, ele era convidado a criar uma outra instituição. Então, no ano de 1905, Eurípides Barçanufo fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, um grupo espírita que existe até hoje na cidade de Sacramento, fundado por Eurípides Barçanufo. E é interessante, Vicente de Paulo, um abnegado servidor dentro da Igreja Católica, porque naturalmente esses santos da Igreja, que nada mais são do que espíritos iluminados, trabalham em favor de todos, sem fazer nenhuma distinção de credo, de religião, mas também orientou Eurípides para que ele pudesse decidir o seu caminho. Porque numa cidade pequena como Sacramento, ou em qualquer outra cidade, servir a dois senhores é muito complicado. É muito difícil estarmos vinculados a duas religiões que, embora tenham princípios tão positivos de nos iluminar, mas que têm alguns pontos divergentes que causam, às vezes, algumas contendas, pelo fato de ainda não sabermos assimilar o Evangelho de Jesus em sua pureza. Então é muito difícil estar em duas religiões ao mesmo tempo. Então eles pedem a Eurípides para que tomasse uma decisão, para que pudesse se afastar do catolicismo, a fim de poder abraçar a tarefa junto ao movimento espírita.
Então ele funda a primeira casa espírita de Sacramento, já que na Fazenda Santa Maria ficava alguns quilômetros, conforme nós dissemos, da própria cidade. Mas o trabalho de Eurípides não para por aí. Como estava muito vinculado à educação, já havia fundado o Liceu Sacramentano, ele decide, por orientação de Maria, a mãe de Jesus, para nós termos uma ideia, Eurípides Barçanufo comunicava-se diretamente com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. A mediunidade de Eurípides Barçanufo florou de uma maneira com um brilhantismo pela própria necessidade do trabalho a ser realizado, que ele psicografava, conversava mentalmente, também via Maria, que lhe dava diretrizes para este trabalho que ele iniciou no ano de 1907, quando fundou o Colégio Allan Kardec. Colégio que ele colocou em homenagem ao nosso codificador. O Colégio Allan Kardec também existe até hoje na cidade de Sacramento. Inclusive, é uma escola bem grande, com uma fachada muito bonita. É um colégio de muito destaque na cidade de Sacramento. E naquela época já se ensinava astronomia e espiritismo dentro do colégio. Também Eurípides Barçanufo decidiu trabalhar um pouco mais em favor do povo sacramentano, quando no ano de 1907, nesse mesmo ano que fundou o colégio, ele assumiu o cargo de vereador e ficou do ano de 1907 até 1912 trabalhando na cidade como vereador. Então ele foi reeleito algumas vezes e trabalhou ali por implantar o sistema de bonde. Uma cidade tão pequena como era Sacramento tinha bonde, luz elétrica, e trabalhou por levar a luz elétrica até a cidade, água encanada, o sistema de esgoto, e o cemitério público, que não tinha na cidade. Então, tudo isso ele realizou na época em que estava enfronhado dentro da política. Autodidata, conforme nós dissemos, um grande estudioso, ele começou também a estudar homeopatia. E através da fabricação de medicamentos, manipulando as tinturas máteres, ele começou a atender a pobreza. Nessa época, já havia desencarnado no Rio de Janeiro Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes desencarnou no ano de 1900. E agora o benfeitor Bezerra de Menezes vinha até Sacramento para poder orientar, direcionar Eurípides Barçanufo nos atendimentos. Então ele funda uma farmácia, a Farmácia Espírita Esperança e Caridade, e também um laboratório. É claro que todas essas movimentações de Eurípides causaram estardalhaço na cidade. Conforme a profecia feita por Vicente de Paulo, ele foi perseguido, inclusive pelos próprios familiares. Ele foi ameaçado de morte várias vezes, diversos inquéritos policiais contra ele, inclusive com o exercício ilegal da medicina. Muitos médicos se levantaram contra ele, porque ele não era formado, prescrevia, fazia os medicamentos homeopáticos. Então ele sofreu muitas pressões de todos os lados, de todas as ordens, que fez inclusive que ele se afastasse um pouco de Sacramento por algum tempo, mas logo depois retornou. E nesse período de afastamento dele da cidade, indo para um local bem próximo, ele desabrochou ainda mais as suas faculdades mediúnicas, as suas potencialidades,
com a comunicação com o mundo espiritual. Ele tinha uma mediunidade polivalente. Eurípides Barçanufo tinha clarividência, clareaudiência, psicografia, psicofonia e uma mediunidade um tanto quanto rara, que é a bicorporeidade, ou seja, conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele estava ali no seu laboratório, no seu trabalho, realizando a confecção de medicamentos, e ele se deslocava para poder atender a pessoas que estavam perdidas nas matas, nas fazendas, com diversas necessidades, portadores de doenças incuráveis. Há várias histórias de Eurípides Barçanufo nesse sentido, inclusive há uma que nos toca profundamente, que uma mulher estava em trabalho de parto, estava já em estágio muito avançado e a criança não coroava. Estavam numa fazenda mais distante da cidade. E o marido, desesperado, ele saiu da fazenda para vir chamar Eurípides para poder ir atender a sua esposa. Mas nesse interim, era bastante longe o local, e eles, assim, com aquele intento, aquele objetivo de chamar Eurípides, né? A esposa pedia para chamar o doutor Eurípides, que às vezes era chamado doutor, mesmo não sendo na cidade. Ela e o marido, com aquele pensamento, com certeza chegaram essas emanações até Eurípides Barçanufo. Então, enquanto o marido ele foi à cidade chamar Eurípides, Eurípides foi em espírito até o local onde estava aquela mulher. E ele faz o parto, ele ajuda aquela mulher a dar à luz ao seu filho. Quando o marido dela chega na cidade, chamando Eurípides para ir atendê-la, Eurípides diz que iria, mas que não precisava ter tanta pressa, que tudo estava sob controle. E o marido estava desesperado, porque ele saiu de lá e ela estava em trabalho de parto. E eles demorou um pouco ainda, um tempo, para poder ir com ele, e eles foram novamente, eles foram para aquele local. Eurípides ia novamente, mas o marido não sabia. Quando eles chegaram, a, a esposa estava muito bem, com a criança no colo, o marido assustou-se, e ela diz, agradecendo a Eurípides, dizendo ao marido se ele havia o encontrado na estrada, porque ele já tinha ido lá, já tinha feito o trabalho do parto, e o marido fica muito assustado, porque realmente o que havia acontecido foi esse fenômeno da bicorporeidade. Também há casos que contam a respeito de Eurípides que mostram a sua polivalência mediúnica. Ele possuía uma senhora que era o seu braço direito ali dentro do laboratório. Ela se chamava Dona Amália. Ele encontrou-se com Amália no ano de 1910. Ela morava em São Paulo com a sua família e a Amália começou a ter alguns problemas de saúde, algumas movimentações muito estranhas. E ela foi levada aos melhores especialistas, os melhores médicos de São Paulo, e nenhum deles conseguia encontrar, dado o diagnóstico da enfermidade que ela estava tendo. E eles começaram então a procurar outros recursos, quando a família escutou falar de Eurípides Barçanufo. As notícias já haviam chegado a São Paulo. E então eles decidiram levá-la para Sacramento. Ela veio amarrada a cordas. Os psiquiatras da época já haviam desenganado que não havia nenhum tipo de tratamento. Quando eles chegaram na porta da casa de Eurípides Barçanufo e chamaram aquela viagem penosa de mais 700 quilômetros, de São Paulo a Sacramento, quando eles chegaram, bateram a porta, ela ficou dentro do carro, no banco de trás amarrada. Eurípides, ao vê-la,
sem que ninguém dissesse nada, sorriu, foi até a porta do carro, abriu a porta e disse a Amália: quanto tempo eu esperava por você. E desatou das cordas, a abraçou e ela ficou totalmente curada. Ela recuperou-se naquele instante a consciência objetiva e ela decidiu viver em Sacramento. Então ela foi assim uma trabalhadora ao lado de Eurípides. Mas o que nós íamos dizer é que ela trabalhava muito ali no laboratório com Eurípides e às vezes ela estava sentada ali na banqueta, trabalhando com as provetas, de costas para Eurípides, fazendo e manipulando as substâncias, as tinturas máteres, quando Eurípides dizia assim: Amália, cuidado, você acaba de errar. E ela dava conta da visão psíquica de Eurípides. Mesmo os dois estando de costas um para o outro, ele percebia quando ela errava. Foi Eurípides Bassanufo que inspirou a fundação do Hospital Espírita de Uberaba, através daquele homem extraordinário que foi Inácio Ferreira, começou a aplicar a terapia espírita neste hospital, aliado a uma mulher também extraordinária daquela região, Dona Maria Modesto Cravo, que também era portadora de um distúrbio mediúnico incomum, que todo metal que ela tocava, ela sentia choques elétricos. Depois de curada, ela resolveu ingressar no trabalho da caridade, fundando o Lar Espírita de Uberaba de Meninas Órfãs. Então, Inácio e Dona Maria Modesto Cravo tiveram ali um incentivo, a inspiração para fundar tanto o hospital quanto o lar nas obras de Eurípides Barçanufo. O espírito Hilário Silva, pela mediunidade incomparável de Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, tem a oportunidade de narrar também uma singular história que envolve Eurípides Barçanufo, que nós queríamos compartilhar nessa noite. Narra o benfeitor espiritual que Eurípides Barçanufo tinha um hábito, como quase todos nós que somos espíritas temos ou devíamos ter, que é de orar antes de adormecer, antes de buscarmos o sono físico. Então Eurípides ele orava ali assentado à beira da cama, preparando-se para o sono todas as noites. E numa dessas noites, quando ele dormiu, seu espírito desprendeu-se do corpo e ele viu ao lado da sua cama dois anjos, dois espíritos tutelares que ele não conhecia, que puderam convidá-lo para fazer uma viagem. Eles levaram Eurípides Barçanufo a uma região transcendental, onde ele nunca havia estado. Era um imenso campo verdejante, com aquelas florinhas miúdas, um perfume que exalava, que não era o perfume conhecido, uma luz que não era a luz do sol, aquela música suave que tocava no ar, um regato de águas cristalinas. Era um lugar, um convite realmente à meditação, aquelas árvores frondosas, um lugar agradabilíssimo. E os benfeitores que levaram Eurípides até ali desapareceram e deixaram que ele pudesse desfrutar das maravilhas da natureza. Então, com os pés descalços, eis que Eurípides começa a andar sobre aquela relva verdejante, quando ele vê bem à frente um homem que está sentado sobre uma rocha, ali ao lado daquele córrego de águas cristalinas. Ele não consegue ver quem era o homem. Ele vê o homem distante, mas tem uma vontade irresistível de se aproximar. Então ele vai andando em direção ao desconhecido. E à medida que ele vai se aproximando, fortes emoções vão envolvendo o coração de Eurípides. E a alguns metros de distância ele percebe que aquele homem era Jesus. Aquele homem esguio, com seu manto branco,
os pés calçados pelas sandálias de couro, os cabelos divididos ao meio, a forma e uso nos nazarenos, da cor da terra molhada, que se misturava à barba que lhe descia pelo tórax, a testa larga, os zigomas da face salientes, os lábios polpudos. E Eurípides, com aquela emoção, ele vem ao encontro de Jesus. Ajoelha-se aos pés do Mestre, beija as suas mãos, e quando ele ergue a sua cabeça, ele percebe que Jesus está chorando. As lágrimas escorrem dos olhos de Jesus. E Eurípides, sem entender o que estava acontecendo, ele pergunta: Mas tu estás chorando, mestre? E Jesus não responde nada. Então Eurípides fala ao meigo Rabi: As suas lágrimas, Senhor, são compreensíveis. Tu deves estar chorando por aqueles que te perseguem, por aqueles que ainda não entenderam a mensagem grandiosa do seu evangelho. Tu deves estar chorando pela humanidade, quem ainda mata, quem ainda rouba. Tu deves estar chorando por todos esses que estão afastados da mensagem grandiosa que tu viestes trazer na terra para todos nós. E neste instante, Eurípides, olhando nos olhos de Jesus que lacrimejava, escutou da boca do meigo Rabi: Eurípides, eu estou chorando, mas eu não choro por aqueles que me perseguem. Eu não choro por aqueles que ainda não entenderam a minha mensagem. Eu não estou chorando por aqueles que ainda guerreiam, que ainda roubam, que ainda são ignorantes à minha mensagem. Eu estou chorando, Eurípides, por causa dos cristãos. Aqueles que falam de amor, mas que odeiam. Aqueles que falam de perdão, mas não conseguem perdoar. Aqueles que falam de caridade, mas vivenciam o egoísmo. Aqueles que falam de humildade, mas ainda têm o orgulho dentro do coração. Eu estou chorando por eles. E nesse instante, meus amigos, Eurípides começa a cair das esferas sublimes e ele acorda no corpo físico, álgido de suor, recordando-se da face triste de Jesus. E a partir daquele dia, o apóstolo de Sacramento, ele trabalha muito mais. Ele quer ao menos secar um pouco as lágrimas de Jesus por aqueles que são seus seguidores, por aqueles que estamos imersos dentro das igrejas, dos templos religiosos, das casas espíritas, mas que ainda não vivenciamos a proposta em nossas vidas. E Eurípides trabalhou tanto que em outubro de 1918, quando a peste, a epidemia da gripe espanhola, que também assolou o nosso país, levou à morte milhares e milhares de pessoas, numa pandemia como essa que estamos vivendo no mundo, onde muitos foram colocados nas ruas, onde muitos familiares desprezaram naquela época por causa do alto contágio da enfermidade. E Eurípides Barçanufo colocou dentro da sua casa, colocou na sua cama os pestosos, cuidando deles com redobrado amor. Nas cidades do interior de Minas Gerais, algumas outras cidades aqui do nosso país, do Brasil, é muito comum, não sei se nos Estados Unidos, em Las Vegas, se conhece aquela folhinha antiga mariana, aquela folhinha, o calendário dos dias móveis, onde se arranca os dias
à medida que eles vão passando. Dizem que Eurípides Barçanufo, quando começou o seu trabalho junto dos Festosos, ele pegou esse calendário, abriu, escreveu qualquer coisa nele e fechou. E o trabalho prosseguiu, até que no dia 1º de novembro de 1918, portanto aí no período de um mês ou menos, eis que Eurípides Barçanufo desencarna, ele retorna à pátria espiritual. Muito jovem, com 38 anos de idade, vítima da gripe espanhola. Cuidando dos pestosos, ele contaminou-se com a enfermidade e voltou à casa do pai. O curioso é que logo depois da morte de Eurípides, quando familiares e amigos foram tirar aquela folhinha dos calendários móveis, a folhinha mariana, quando tiraram o dia 31 de outubro, lá estava escrito no dia 1º de novembro, neste dia eu desencarnarei. Ele foi avisado antes para se preparar para aquele momento. Quando ele retorna à pátria espiritual, nesse dia 1º de novembro, sacramento em Romaria acompanhou seu corpo material até a sepultura. E uma estranha saudade se abateu sobre o coração daquela cidade. E ainda hoje, muitos relembram naquele local a vida de Eurípides Barçanufo. Com a sua mediunidade incomparável, ele psicografou espíritos como Cáritas, como Vicente de Paulo, Agostinho de Hipona, Luís de França, Voltaire, Maria de Nazaré e João, o apóstolo amado de Jesus. Todos esses espíritos e tantos outros escreveram rutilantes mensagens, páginas sobre as suas mãos. E desencarnado, Eurípides Barçanufo, retornando à pátria espiritual, alcançou elevados planos. E ao chegar do outro lado da vida, ele percebeu que as lágrimas de Jesus eram verdadeiras. Ele percebeu que os cristãos estavam chegando do outro lado da vida em situação muito difícil. E especialmente nós, os espíritas. Diversos companheiros do espiritismo, Eurípides notou as dificuldades que tinham no plano espiritual. Então ele começou a rogar, a pedir aos benfeitores espirituais que pudessem interceder a Jesus, porque ele queria realizar um trabalho de apoio a esses irmãos de caminhada. 15 anos depois do seu desencarne, orando a Jesus, por intermédio de Santo Agostinho e de Vicente de Paulo, eis que ele conseguiu construir do outro lado da vida uma colônia espiritual que recebeu o nome de Nosocômio Esperança. É um hospital de alienados mentais espíritas, espíritas que se encontram no outro lado da vida com dificuldades e que têm méritos, que têm condições de serem resgatados para o auxílio, para a preparação, para novas experiências reencarnatórias. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, pela mediunidade de Valdo Franco, narra histórias de um dos pavilhões desse sanatório, desse hospital escola, uma das alas que inclusive está sob a direção do Dr. Inácio Ferreira, de uma comunidade imensa,
onde há esse hospital de alienados mentais, coordenado pelo doutor Inácio, mas sob a direção, sob a tutela de Eurípides Barçanufo. Então, o livro conta, vale a pena ler, quem ainda não leu, a história de diversos náufragos espíritas que estavam necessitados e que tinham condições de serem recolhidos e foram ali naquele local. Então, Eurípides Barçanufo, desencarnado, continua o seu trabalho, continue a sua tarefa de auxílio a todos os corações, de todos aqueles que, por meio da oração, têm rogado as suas bênçãos, o seu auxílio. Hoje, Eurípides Barçanufo é mentor espiritual de diversas casas espíritas espalhadas por várias partes do mundo, de várias tarefas. Alguns de nós, em oração, muitas vezes recorremos a este apóstolo de sacramento para o nosso auxílio, para a canalização das energias salutares, a fim de que consiga, então, prosseguir a nossa jornada, que nós consigamos também secar as lágrimas de Jesus, que tem chorado por nós, os cristãos, que ainda não entendemos a grandiosidade do seu Evangelho. Nessa noite de comemorações, meus amigos, dos 4 anos dessas duas instituições de Las Vegas, é muito oportuno nós nos recordarmos de Eurípides Barçanufo, esse desbravador que nos dá o exemplo, que nos deixa diretrizes seguras para que consigamos realizar aquilo que nos foi confiado, onde quer que nós nos encontremos, fortalecendo, muito embora as adversidades, os obstáculos que surgem. Com certeza, essas duas instituições têm passado ou passaram por grandes provações, por grandes dificuldades, principalmente na cidade de Las Vegas, onde a diversão, o lazer, o jogo fala tão alto e às vezes nós nos perdemos nos desvãos da estrada, mas a luz do Evangelho brilha em todos os lugares, de forma que consigamos realizar aquilo que fomos chamados. Estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas, buscando fazer aquilo que fomos convidados pela divindade, brilhando a nossa luz para poder nos iluminar e aqueles que estão ao nosso derredor. Antes de nós respondermos aos questionamentos, se houverem, em torno do tema, nós queríamos finalizar a nossa participação com um poema que foi escrito por Eurípides Barçanufo. Esse poema se encontra no livro O Homem e a Missão, que foi escrito por Corina Novellino, que é a sobrinha de Eurípides Barçanufo, e ela coloca nesse livro um poema que foi escrito por ele próprio quando encarnado, intitulado Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. Como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe,
Reconheço-vos, eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no médico que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso, que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Que Eurípides possa receber as nossas vibrações amorosas, a nossa gratidão. E as duas instituições de Las Vegas, as nossas felicitações. Que Jesus, o mestre amigo, que Eurípides Barçanufo e tantos outros trabalhadores da seara que movimentam o nosso movimento espírita, fortaleça os seus corações para que as comemorações desse aniversário se estendam ainda por muitos e muitos anos, levando não apenas o alimento físico aos corações, mas principalmente o alimento moral que cura as nossas dores íntimas, que sacia a nossa fome e que nos dá diretrizes seguras para a nossa iluminação interior. Nós agora estamos à disposição dos nossos amigos, aguardando a Suelen, a Vera, para o seu retorno à nossa sala, para darmos continuidade ao nosso encontro dessa noite. A gente pode bater palma assim, ó. Bom, antes de encerrar, vamos dar, né, a abertura para as perguntas, mas já dizendo que, bom, tá aí, começou as perguntas, a gente termina daqui a pouco. A pergunta é a seguinte: por favor, é verdade que Eurípides vê Jesus chorando e comunica-se com ele? Oi, Sabrina, boa noite. Nosso encontro dessa noite, nós narramos este fato,
se encontra no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira, onde o espírito Hilário Silva nos narra esse encontro magistral de Jesus com Eurípides Barçanufo no mundo espiritual, onde o mestre realmente está chorando e Eurípides tenta e consegue diminuir um pouco as suas lágrimas, convidando para que nós outros, hoje na atualidade, possamos fazer o mesmo. Além do A Grande Espera, há outros livros escritos por Eurípides Barçanufo, Espírito? Pergunta Luiz Góes. Querido Luiz, nós desconhecemos de outros livros que sejam psicografados pelo espírito Eurípides Barçanufo. Nós sabemos que existe o livro Eurípides, O Homem e a Missão, que é de Corina Novellino, que conta a história de Eurípides Barçanufo, portanto é uma biografia a respeito da sua vida aqui na Terra. E temos também de Sacramento, a Palmelo, que é um livro também que fala sobre a sua vida, mas especificamente uma psicografia de Eurípides em livro nós desconhecemos. Temos algumas mensagens esparsas, uma delas, inclusive, que foi psicografada por Sueli Caldas Schubert, alguns anos antes do seu desencarne. Esse ano, a nossa querida Sueli retornou à pátria espiritual, mas ela esporadicamente recebia algumas mensagens de Eurípides Barçanufo, mas que não estão enfeixadas em livros. São apenas mensagens esparsas que podem ser encontradas pela internet. Mas com certeza é um benfeitor que sempre está ao nosso lado, que sempre está junto ao nosso movimento espírita, todos nós que trabalhamos na Seara, auxiliando no trabalho hercúleo de levar a mensagem, de levar o evangelho a tantos quantos se interessem à luz da doutrina espírita. Tiago Roldan, boa noite. Como Eurípides ajudou no parto? Estado fluídico ou se fez presente visualmente no local? Tiago, o fenômeno da bicorporeidade, o espírito encarnado, ele tem as condições de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o corpo físico, ele fica em um local. No caso dessa história, Eurípides Barçanufo estava em casa, então o corpo fica em repouso e o espírito se desloca até o local onde deseja fazer a atividade, o trabalho, e ele se faz visível, ele se materializa. Então, utilizando as propriedades do perispírito, que é o elo de ligação do espírito com o corpo físico, ele se torna visível, tangível. Por isso que a esposa do homem necessitado, que vai chamar, do homem aflito, que vê a esposa necessitada, ela consegue ver, ele toca, ele auxilia no parto, com certeza toma a criança em seus braços, realiza a asepsia, entrega nos braços da mãe. Então, tudo isso ele realiza porque ele está materializado. E depois ele retorna à sua consciência objetiva quando retorna para a sua residência, o local onde ele se encontrava. Este fenômeno é muito bem estudado pela doutrina espírita, é o fenômeno da bicorporeidade. Bruno Bento pergunta: existe alguma informação sobre a próxima encarnação de Eurípides? As reencarnações de Eurípides, existem diversos estudos a respeito. Nós respeitamos todos os escritores, respeitamos a todas essas pesquisas que são realizadas, mas nós aprendemos com a doutrina espírita que precisamos tomar muito cuidado com as revelações, termos o bom senso, a análise,
para não incorrermos em erros. Esta reencarnação de Eurípides Barçanufo, como Rufus, que nós citamos logo no início do nosso trabalho, foi uma informação trazida por Divaldo Franco, por meio de informações que obteve com Chico Xavier. Então, nós acreditamos ser uma informação idônea e, por isso, multiplicamos, divulgamos. Também Divaldo, em uma de suas palestras, refere-se a uma encarnação de Eurípides como Johann Gaspar Lavater. Ele teria vivido numa época onde a doutrina espírita também estava para surgir aqui na Terra. Ele teria nascido por volta do ano de 1741 em Zurique, na Suíça, e era um pastor protestante. Escreveu diversos livros, fez diversos estudos, mas foi um dos pais da fisiogonomia humana, que era uma ciência que permitia conhecer o caráter das pessoas pela formação craniana e facial. Esses diagnósticos eram surpreendentes na época, hoje já são estudos ultrapassados, mas na época foram descobertas interessantíssimas, realizadas por Lavater, e ele participou da Revolução Francesa de 1789, que trabalhava, que levava a proposta da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Ele mantinha contato, inclusive, com a imperatriz Maria Feoderona, esposa de Paulo I, escrevendo diversas cartas, onde positivamente ele trazia diversas ideias espiritistas, muito antes do espiritismo surgir, e foi assassinado brutalmente em 2 de janeiro de 1801. No ano de 1868, um médium, senhor Morin, ele recebe uma mensagem psicografada de Johann Gaspar Lavater, na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, onde Lavater, nessa mensagem, ele diz que um dia o Espiritismo seria a fé universal e muitos iriam se admirar que não tenha sido assim durante todo o tempo. Para Allan Kardec, são palavras do codificador, Lavater teria sido um dos precursores do Espiritismo. Então, seria mais uma reencarnação citada como sendo a de Eurípides Barçanufo. Desconhecemos outras que possamos citar. Agora, se o nosso querido Bruno se refere a reencarnações por vindouras, nós também desconhecemos se nesse processo da disseminação do Evangelho e da implantação da nova era, do surgimento desse mundo de regeneração por meio de muitos espíritos que estão e vão se reencarnar, nós não temos autoridade e nem conhecimento para dizermos se Eurípides iria retornar ou não para esse processo. O fato é, e isso não há dúvida alguma, de que no mundo espiritual todos eles têm trabalhado em favor de todos nós. Acho que eu vou passar a palavra para a Verinha. Primeiro você me deixa me recompor aqui, tá? Eu necessito me recompor. Ellerson, querido, a sua palestra foi uma poesia, não só a poesia no final, que você graciosamente, encantadoramente nos arrancou lágrimas aqui dos nossos olhos. E o nosso coração, eu acredito que de todos, está com um misto de emoção muito grande, de alegria, um pouco de tristeza pelo que esses, eu vou chamar de mártires, mas
né? Eles não se sentem assim, né? Eurípides, pela vida de Eurípides, pelo que ele passou, e tantos outros, né? E é uma poesia, a vida, não só dele, como de todos esses trabalhadores incansáveis do Cristo, que vem nos dar o exemplo, né? E é uma poesia, e para nós, assim, de gratidão, uma poesia de reconhecimento, uma poesia que faz com que os nossos corações se exaltem e nos diz assim: vá para frente, caminhe, caminhe, é difícil, mas nós vencemos e nós podemos vencer porque nós estamos juntos, nós nunca estamos sozinhos, né? E você nos trouxe nessa noite essa alegria de sentir que nós devemos prosseguir, né? Prosseguir nessa caminhada, difícil às vezes, mas nos traz tanta alegria no coração que compensa tudo. Compensa, é uma alegria tão grande quando a gente vence os obstáculos, né? E sentir que nós somos capazes, sabe? Todos nós somos capazes, porque esses espíritos benfeitores, amigos do Cristo, estão conosco, né? E então, aqui vai a minha poesia para você de agradecimento, né? A prece que eu gostaria de fazer, eu acho que ela já foi até feita, né? Porque a prece não é só falada, a prece ela é algo além disso, né? Ela vem de uma emoção muito grande que nos aproxima de Jesus, nos aproxima do Pai, né? E você fez isso conosco. Então a nossa prece hoje, Ellerson, querido, saudade de você, do Charles, é uma prece de agradecimento. E não somente a você, né? Mas ao Zé, que está aí, né, permitindo que nós pudéssemos estar nessa Rai TV maravilhosa, né, que se expande cada dia, levando essa luz para o mundo, né, e a tantos outros, esses companheiros nossos desconhecidos que aí estão, né, o Marco Antônio Radar, que mandou paz e luz para todos nós, né, logo no começo. É um agradecimento muito grande. Mas também nós temos que agradecer ao Mestre Jesus por esta oportunidade que nós tivemos na noite de hoje, que pudemos sentir que somos abraçados, que somos amparados no nosso caminhar, principalmente porque nós desejamos estar no caminho do bem, seguindo o Mestre Jesus, embora que seja tão difícil para nós ainda. Mas nós queremos tanto te agradecer, Senhor, pelo fato de te conhecer e de trazer para o nosso convívio pessoas que seguem conosco, mas pessoas que estão lá na frente, mestre querido, já citando a vida desses companheiros boníssimos que te fizeram conhecer entre os homens, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe todos eles. Que o Ellerson, o Charles, seja abençoado no trabalho que eles fazem. E abençoe a todos nós que aqui estamos, Senhor, aprendendo a te seguir ainda. Que assim seja, querido Mestre, agora e todo sempre. Graças a Deus. O nosso beijo de boa noite a todos, um beijo especial para você, meu querido Ellerson. Eu espero poder te abraçar logo, viu? Aí as minhas lágrimas vão ser mesmo por estar com você, pessoalmente, viu? É o Charles também, com toda certeza. Um beijo a todos que estiveram conosco. E obrigado ao Zé Aparecido, né? Mais uma vez. Obrigada a todos mais uma vez, especialmente a você, Wellerson, as palavras lindas da Vera, a todos que
estão assistindo aqui ao vivo e os que vão assistir ainda, de coração, é um profundo agradecimento, e não teria, eu acho que melhor maneira, né, de comemorarmos mais um ano aqui das duas casas espíritas, com um exemplo tão lindo como o do Eurípides, para nos inspirar, para nos dar a certeza, né, mais um pouquinho de certeza, que estamos no caminho certo, né? Que nós estamos batalhando para a melhora íntima, e não somente a nossa, mas do próximo também, né? Com trabalho de amor e caridade, com tantos exemplos aí da vida de Eurípides, pelo menos da última vida de Eurípides. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, fiquem com Deus, que Jesus esteja no coração de todos aqui assistindo. Ellerson, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite a todos, aos nossos internautas, a nossa gratidão. Se gostou do nosso encontro, dê o seu like no vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Se é a primeira vez que você se encontra aqui no canal, inscreva-se nele. É uma forma de poder divulgar o espiritismo, o bem pela internet, não apenas pela Rede Amigo Espírita, como por tantos outros canais que fazem esse trabalho. Nossa gratidão, uma boa noite e um feliz aniversário para as duas casas de Las Vegas. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Até mais. Beijos. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.